Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem vai assistir a essa aula Práticas Percussivas da Diversidade Rítmica do Maracatu Cearense. Eu sou professora Caterine Furtado, do curso de música da UFC, sou regente do grupo de música percussiva, acadêmicos da Casa Caiada, brincante e regente de vários maracatus da cidade de Fortaleza. A proposta dessa oficina é poder trabalhar com essa diversa rítmica que nos contempla aos 14 grupos percussivos de maracatu que nós temos na cidade de Fortaleza ativos, desfilando em todo ano no seu carnaval na Avenida Domingos Olímpio. Falar dessa rítmica do maracatu cearense é entender um pouco da história geográfica, cultural e histórica da nossa cidade. E com isso, já apresento para vocês alguns materiais que ao longo das minhas explicações e das minhas práticas com os instrumentos, vocês vão poder ter acesso. Esse é um primeiro livro, Maracatuás de Ouro, do escritor, compositor Pingo de Fortaleza, e também um outro trabalho que eu desenvolvi, que é o Almanaque Fortaleza dos Maracatus. Ambos esses livros vocês podem encontrar na plataforma digital da Música Cearense, onde pode ser feito o PDF e vocês terem acesso a esse material como forma de apoiar os estudos teóricos e históricos sobre essa rítmica do maracatu, a fundação dos grupos do maracatu no Ceará, assim como também acompanhar a célula rítmica desses 14 grupos que tocam a rítmica do maracatu cearense. Vou mostrar aqui para vocês que nesse trabalho que eu pude realizar, nós teremos o acesso também da partitura, tá bom? Então, inicio para vocês, já compartilhando esse material, é um material acessível, gratuito, está disponível para que você possa baixar e encontrar muito do que aqui nesse curso eu estou falando, está sendo apoiado com base nesse material, ok? Quero também agradecer ao convite de poder participar desse festival internacional aqui com vocês. É uma honra muito grande falar sobre nossa cultura cearense, sobre nossa rítmica cearense, né, trazer esse conhecimento. Então, desde já agradeço, espero que vocês gostem e vamos fazer agora um mergulho dentro da rítmica do maracatu cearense. Bom, entender a nossa história rítmica do maracatu cearense, eu inicio com a primeira loa. Ô Maria, chama o pessoal, que o nosso maracatu, ô Maria, já vai começar. Ô Maria, Maria, chama o pessoal, que o nosso maracatu, ô Maria, já vai começar. Boneca preta do maracatu, boneca preta do maracatu, ela vem de Luanda, de saia rodada, pisou no terreiro, caiu na gandaia. Boneca preta do maracatu, 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 boneca preta do maracatu. Bom, eu trago essas duas loas. Loa significa música, e é assim que nós chamamos no nosso repertório no maracatu cearense. Essas duas loas trazem dois elementos musicais bem importantes para serem entendidos. Uma em andamento mais lento, Ô Maria, que vai ser tocada em um ritmo chamado ritmo de coroação, que nós vamos estudar mais à frente, ou então também uma outra loa, que foi boneca preta, representada aqui por esta boneca, ou Calunga, que é um personagem muito especial para as alas do maracatu cearense, em que eu trago em um andamento mais acelerado,
boneca preta do maracatu, boneca preta do maracatu. Já apresentando a vocês que nesse mundo da musicalidade percussiva do maracatu cearense, nós trabalhamos com ritmos em andamento lento, assim como também ritmos em um andamento mais acelerado. Mas afinal, o que é maracatu? O que é que seria maracatu? Ou então, o que é que seria o maracatu? O maracatu. A palavra maracatu vem de alguns estudiosos, de alguns históricos da África, também de influência africana, da influência do termo debandar. Maracatu é vamos maracatucar, vamos debandar. Ou também há outros significados nos seus dicionários do folclórico que falam em que mará vem do maracá, dos indígenas, e catu é um termo também indígena que fala da palavra bonito. Seria o ter o quê? Um maracá bonito, o chacoalhar de um maracá bonito. São infinidades de conceitos que podemos trazer presente para o entendimento dessa palavra maracatu. Importante, então, com isso, nessas definições, entender que para cada estado do nosso Brasil, onde o maracatu se fez como tradição cultural protagonista, ele passa a ter suas principais características, suas particularidades, suas singularidades e suas pluralidades. Então, desde já, falo para vocês que esse agrupamento percussivo aqui na cidade de Fortaleza compõe-se de mais de 14 ritmos e muitas vezes não é tão conhecido. Há algumas tensões em pessoas que possam achar que só existe maracatu em determinados estados do Brasil. Mas, na verdade, há maracatu em vários, em Pernambuco, em Maceió, nós temos também na Paraíba e sim, nós temos também aqui no nosso Ceará. Temos nosso maracatu aqui no Ceará porque recebemos também a influência da brincadeira dos Altos dos Congos. E esse Congo, que é uma grande festa dramática do teatro, do folguedo, que vem no seu cortejo e com o sincretismo religioso, junto com Nossa Senhora dos Homens Pretos, passa então a fazer a festa, que é o momento de coroação de uma rainha negra. Quando eu falo, então, que há esse momento da coroação, da festa, através para uma rainha negra, é onde eu falo o marco do que é o maracatu cearense. Então, nós vamos ter a perspectiva de vários personagens, como essa daqui, que é uma calunga ou boneca preta, que é dançada nas suas alas, no sentido de dar proteção, no sentido da fertilidade, para além de várias outras alas com seus personagens que, guiados com as loas, trazem esse contexto rico, histórico e cultural dessa nossa manifestação musical. Além disso, eu mostro aqui para vocês 2 batuqueiros. Por quê? Porque a ala do batuque vem justamente nos mostrar a verdadeira importância dos tambores que fazem, junto às melodias das loas, ser a musicalidade do maracatu. E para falar desse maracatu, nós vamos então trabalhar com instrumentos que muitas vezes nós só encontramos aqui no nosso maracatu cearense. Então, para a gente poder se inserir nessa história do maracatu cearense, é perceber que nós temos um momento de festejar uma rainha, fazer a sua coroação. Nós temos o batuque com os seus surdos, com os seus ferros e com os toques, que é o que nós vamos trabalhar em especial no nosso curso, tá? E temos, em outras alas, personagens como essa, a calunga. Poderíamos falar também aqui dos balaieiros, poderíamos falar também da própria corte, de reis e rainhas, príncipes e princesas, caboclos, capoeiristas. Tudo isso faz parte do cortejo
que vem para saudar a coroação de uma rainha negra, ok? Isso seria, então, a parte histórica desse nosso maracatu cearense. Que, quando eu falo para vocês dessas duas loas que eu cantei no começo, lembrando, essas duas loas possuem quais andamentos? Uma de andamento lento, Ô Maria, e a outra, boneca preta do maracatu, boneca preta do maracatu. Quero já mostrar para vocês que desde as primeiras investigações sonoras, do que nós temos ainda de registro, nos mostra que essa herança africana dos Altos dos Congos para essa festa de coroação de uma rainha negra era acompanhada de tambores, mas também de um instrumento muito importante e especial para a nossa musicalidade do maracatu cearense. Esse aqui é o ferro. Então, inicio o nosso primeiro momento mais prático da nossa aula, primeira aula, para falar da musicalidade do ferro. Professora, isso não seria um triângulo? Triângulo de alumínio, ferro, triângulo de maracatu. Na nomenclatura da brincadeira popular, o triângulo no material de alumínio, ele é mais utilizado para os agrupamentos de pé de serra, de forró, das quadrilhas juninas. E o ferro do maracatu, embora tenha o formato de triângulo, ele é muito especial com esse nome porque ele vai fazer referência à construção dos sinos da igreja de Nossa Senhora do Rosário, que foi nessa igreja onde Raimundo Alves Feitosa, fundador um dos nossos primeiros e mais antigos maracatu, Maracatuais de Ouro, fundado em 1936, onde ele vem e insere o ferro como principal instrumento percussivo no maracatu cearense. Vou tocar aqui para vocês o triângulo do forró e vou tocar o ferro do maracatu para vocês observarem a diferença sonora. De cara, tá? Ó, um é mais pesado do que o outro. Até porque o ferro, gente, ele vem da simbologia e também do material de construção do próprio ferro dos sinos da igreja, do badalar dos sinos das igrejas. Alguns também eram até construídos com mola de caminhão. Tamanho o peso que esse instrumento tem. Esse aqui ele é até leve para o que eu estou usando aqui em aula, mas há quem use ainda ferros bem mais pesados. E esse é o de alumínio, que tem uma sonoridade mais leve. Vou tocar aqui para vocês observarem a sonoridade, as diferenças da sonoridade desses instrumentos. Um triângulo de forró. E agora, sonoridade do ferro do maracatu. Observe só que no ferro do maracatu eu já vou ter uma outra técnica que não é a mesma que é tocada no triângulo de alumínio. Vocês vão observar isso e eu vou explicar melhor a parte técnica desse instrumento, que é o ferro do maracatu. Bom, realmente há uma nítida diferença em termos de intensidade para poder demonstrar a prática desses instrumentos. Então, revisando aqui com vocês, no nosso maracatu cearense,
nos 14 grupos ativos, atualmente, nós vamos sempre encontrar o ferro do maracatu. Ele, gente, que vai fazer o tempo inteiro essa marcação que vai dar o andamento, que vai dar como se fosse a função do metrônomo para a batucada do maracatu cearense. Quer diferenciar o maracatu cearense de outros maracatus de outros estados? Procurem por essa sonoridade. E procurem justamente por esse toque do tempo e do contratempo, onde nós vamos ter o tempo sendo executado com a mão fechada e eu toco em cima. E a minha mão aberta para um som mais aberto, tocando embaixo. Vou juntar e vou ter a seguinte execução. Mas há um detalhe nisso. Para falar do toque desse instrumento, para falar dessa técnica desse instrumento, eu preciso ter uma movimentação de corpo. Eu preciso ter a dança desse instrumento, que vai representar também o quê? A dança da rainha, a dança da corte, quando está na perspectiva da sua coroação. Porque falar do maracatu é falar de uma brincadeira, de um folguedo que faça a coroação de uma rainha negra. A dança da rainha, ela tem uma dança em que ela baixa e sobe no seu corpo. Ela baixa e sobe. E os ombros representando esse símbolo de fortaleza, né, de imponência, de força, de representatividade. E por isso, ao tocar os ferros, é o momento em que a dança da rainha sobe. Então, para tocarmos esse instrumento, há também, como didática nisso, a possibilidade de você fazer junto com a dança do que seria a dança da rainha negra do maracatu. Teremos, então, a seguinte execução. Toque fechado, tocando com a baquetinha em cima, com a mão fechada, o corpo baixa. E na hora que eu vou tocar o meu toque aberto, eu vou subir, fazendo referência ao ombro da rainha. Pode parecer até um pouco de exagero eu fazer esses movimentos um pouco mais exagerado, mas porque faz parte do nosso ritual de dança e de brincadeira da cultura popular, trazer justamente toda essa movimentação que envolve corpo, envolve também a dança, envolve o toque. Farei aqui novamente a execução desse instrumento com essas técnicas e usando toda a corporalidade junto. Desce, sobe. Desce, sobe. Então, desce e subiu no aberto. Olha como fica minha mão no aberto. Fechou. Toca em cima. E abriu a mão. Toca embaixo. E deixa o som aberto. Esse, então, é o ferro no maracatu, com técnicas, com prática, com uma inserção diferenciada do que a gente conhece como o triângulo, né, muito utilizado nos forrós pé de serra, nos ternos de zabumba. Então, nós temos essa diferença. E falo novamente, o ferro, ele é o principal instrumento do maracatu cearense.
Para tocar o maracatu cearense, passamos também por essa escola que é aprender o ferro. É saber o entendimento dessa técnica, de como segurar, de qual som tirar, e saber que a sua relação com o corpo tem a ver com o ato da coroação de uma rainha negra. Porque falar do maracatu é falar da rainha, né, da coroação de rainha negra. Certo? Então, esse é o primeiro ponto que eu já insiro aqui como conteúdo para que vocês possam conhecer e dar uma olhada sobre esse material, encontrar e ver como é que se toca esse instrumento. Vou agora tentar tocar e cantar nos 2 andamentos, para ver se vocês conseguem entender como é que fica, então, essa métrica da melodia da loa junto com a rítmica de marcação do ferro. Oh, Maria, chama o pessoal, e o nosso maracatu, oh Maria, já vai começar. Boneca preta do maracatu, 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 boneca preta do maracatu. É isso. Segue, então, a apresentação do ferro e vocês podem encontrar nos registros de 1945, tem até disponível no YouTube, que veio um etnomusicólogo, Heitor Corrêa, Luiz Heitor Corrêa, conseguiu fazer um dos primeiros registros do maracatu cearense. Vocês vão poder encontrar loas que trazem esse andamento acelerado e o andamento lento, que é um andamento de coroação. É importante também falar com vocês, através da apresentação desse contexto e do ferro, que o maracatu cearense ele não é apenas aquele maracatu que possui um andamento lento, como muitos conhecem. Nós temos uma belíssima música que marca o nosso repertório cearense, do nosso querido compositor Ednardo, do Pavão, a música Pavão Misterioso, que é uma música belíssima, né, famosa, muito conhecida, e é tocada num andamento lento, né? Então, para além também dessa linda canção, nós temos também outras, mas que mostram que o andamento também é acelerado, né? Que o andamento, para além de ser o lento, que seria esse tradicional, mas ele também tem um andamento acelerado. E esse toque do acelerado, ele tem um motivo também. E aí eu vou explicar isso para vocês. Vou colocar o ferro aqui no lugar dele. E nas andanças de 1898, final do século XIX, nas andanças que nós tínhamos de Raimundo Alves Feitosa, junto com os praieiros, os pescadores na praia, eles falavam já de maracatu, eles brincavam já de maracatu nos seus terreiros, com seus atabaques, com seus tambores, né, com peles de couro. Então, era muito comum, aqui nós não temos um atabaque, mas vale representar. Aqui vou utilizar essa caixa sem esteira, para dar essa sonoridade mais mediana e grave, mas para mostrar para vocês que os toques de coco e dos pontos também de umbanda, dos pontos também afro-religiosos, eram muito presentes nas manifestações praieiras. E Raimundo Alves Feitosa conseguiu inserir toda essa rítmica realmente misturada, caracterizando-a como maracatu, por conta da sua influência das congadas, e fazendo a utilização do instrumento ferro, como tão bem eu expliquei aqui para vocês. Bom, vou demonstrar aqui o que seriam essas levadas
influenciaram também a rítmica do andamento acelerado. Vamos pegar como referência a busca do Boneca Preta, de Raimundo Alves Feitosa, né? Com esse andamento. Taracatã, caracatacatã, paracatã, paracaracatã. Boneca preta do maracatu, boneca preta do maracatu, boneca preta do maracatu, boneca preta do maracatu. Bom, isso é uma forma então de demonstrar para vocês, eu fiz aqui uma adaptação na caixa, mas para mostrar que essa técnica de mão, desses rudimentos também de mão, essas acentuações, né, a partir dessas semicolcheias, elas influenciaram muito nesse universo da rítmica dos nossos primeiros grupos do maracatu cearense. Então, nós podemos falar que essas acentuações baseadas no baião, no coco, no balanceio, com os pontos também trazidos de cunho afro-religioso aqui no Brasil e somado ao sincretismo religioso com o trabalho do ferro de maracatu, faz-se então acontecer a musicalidade do nosso maracatu cearense. Com isso, depois de 1936, a gente começa a ter uma configuração que vai ser exercício constante no trabalho de pensar a rítmica do maracatu cearense. Nós vamos ter, então, na rítmica do maracatu cearense, vamos ter o pensamento em 3 alturas. Aguda, no sentido de estar relacionada ao ferro, a altura aguda do ferro, a altura mediana grave, que é um instrumento como a alfaia, que será o instrumento que eu vou me dedicar às questões técnicas e passar os toques dos maracatus para vocês, tá bom? Deixa eu botar essa baqueta aqui. E outro instrumento que faz parte desse tipo de configuração sonora do batuque do maracatu cearense são os surdos ou os bumbos, que tem um som bem mais grave do que teria, no caso, uma alfaia. Então, pensar na rítmica do maracatu, pensar nessas 3 alturas. Aguda, vinda através do toque dos ferros, em uma mediana, sendo feita pelas alfaias, e em uma mais grave, pensamento em bumbos ou surdos. Como é que fica um pouco dessa sonoridade do maracatu juntando esses 3 naipes de instrumento? Pac, 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 pum, plém, pac, 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 tum, plém, pac, 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 pum, 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 plém. O que é que essa minha sonoridade está querendo afirmar? Que eu vou ter uma base na minha marcação mais forte, que seria... Eles fazem apenas isso. Então, a loa está aqui acontecendo e eles vão cantando. Tac, tac, tum, 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 maracatu, tum, maracatu, tum, maracatu, tum. Então, precisa ter esse bumbo tocado aí nesse segundo tempo mais forte, certo? Para poder fazer a base rítmica do que nós temos na música do maracatu cearense. Então, bumbos. A próxima célula, que é a célula que nós vamos trabalhar nas alfaias, vocês vão ver que é a célula agora, onde essa célula vai trazer uma ramificação de vários outros sotaques para os outros grupos do maracatu cearense.
Ela é a célula de identificação para saber de qual grupo de maracatu eu estou querendo me referir. Então, no contexto geral, o que é que eu falo para vocês? É que nós vamos trabalhar nisso, pensando no ferro como a altura aguda, como eu expliquei, dancei aqui para vocês em relação ao movimento da rainha, né, a coroação da rainha. Falei aqui da relação nos surdos do grave. Mostrei aqui uma adaptação na caixa sem esteira em relação às variações que também influenciaram a nossa rítmica do maracatu, como o baião, como o coco, como os pontos afro-brasileiros, né? E estou chegando agora aqui na alfaia, nesse instrumento de altura mediano grave, que vai transformar, então, posso dizer como se fosse a célula DNA, aquela que vai dar um marco, certo, para a distribuição dos vários outros grupos que vão surgindo depois do maracatu Ás de Ouro, que foi fundado em 1936 por Raimundo Alves Feitosa. Esse que foi o nosso grande autor brincante, né, que nos traz essa beleza do maracatu cearense, junto também com nomes belíssimos como nosso mestre Juca do Balaio, né, outro personagem mestre de cultura, sim, que muito nos embeleza no nosso maracatu. Bom, vamos agora entrando aqui no universo da rítmica matriz, digamos assim, a partir desse instrumento que é a alfaia. Gente, a alfaia, algumas considerações importantes sobre ela. É um instrumento que vem do termo alfaiate, ou alfaia, ou alfafa, que representa aquele que enfeita, o que é bonito. E esse lado do que é ser bonito vem muito dessa relação que esse tambor tem na confecção com o uso das cordas. O uso do couro nos dois lados, em uma pele batedeira e o outro uma pele resposta. E esse instrumento ele ficou muito conhecido através do maracatu pernambucano, trazido pelo o grandioso movimento Mug Beat, né, pelo querido Chico Sainz, onde esse maracatu traz ao som das alfaias, né, eu posso dizer assim, o grande fervor e frenético da rítmica também de um modelo de maracatu. Então, a alfaia ela é muito considerada um instrumento importante no maracatu pernambucano. Assim como eu falei para vocês da reflexão que é preciso termos em relação ao ferro do maracatu cearense, é preciso também entender que nós temos essas diferenças. Então, a alfaia ela também é muito importante para o nosso maracatu cearense. Mas, em termos das suas características histórico-cultural, o ferro vem com uma bagagem que conta mais sobre como foi esse maracatu aqui no Ceará e como é ainda. E a alfaia, por ser um instrumento, eu costumo brincar e falar assim que ganhou o mundo por conta de ser tão versátil, né? Então, o bumba, o zabumba, o tambor, a alfaia, a alfafa, a alfalha, são tambores no sentido tão versáteis que você, hoje em dia, até na questão de cursos e didáticas, é possível se trabalhar com várias adaptações. Então, eu posso trabalhar com a minha alfaia adaptando como se fosse uma zabumba, ou eu posso fazer como se fosse um surdo. Isso tudo dependendo da configuração que queira ser feita, né? Se é para uma banda, se é para uma gravação de estúdio. Bom, então isso seria um pouco da versatilidade das alfaias. E aí eu trouxe, certo, essa alfaia, inclusive essa alfaia é de um maracatu daqui de Fortaleza, é um maracatu solar, para mostrar para vocês que, embora nós tenhamos o ferro como material importante, a alfaia também está presente nessa configuração do nosso maracatu cearense. Não são todos os maracatus que se utilizam das alfaias. Alguns se utilizam de outros tipos de tambores, sem as cordas, às vezes até com a pele de napa, mas isso tudo é de acordo com
o conjunto de hábitos que cada grupo possui. Pois bem, mas para o objetivo do nosso curso, que é trabalhar essa técnica desse instrumento, voltada para a rítmica do maracatu cearense, como é que nós vamos começar a falar um pouco desse instrumento? Primeiro de tudo, gente, a alfaia é um instrumento de cortejo, é um instrumento para movimento, para se caminhar tocando. Se caminhar e que a sua técnica exige também uma circularidade. Então, veja, como colocar aqui a minha alfaia? Você faz do uso dessa correia, ou então talabarte, como algumas pessoas também conhecem por esse termo, certo? Que está fixo aqui, e você veste esse talabarte em você. Essa maneira como você coloca, você vai ajustando de acordo com sua altura, de acordo também com o peso, e vai adaptando de uma forma em que a parte que você vai tocar, ela precise ficar nessa inclinação. Tá bom? E o que é que eu vou fazer então? Vou fazer novamente. Eu vou tirar, vou colocar para vocês observarem novamente. Tirei. Visto o meu talabarte. Dá uma organizada, ajeita o cabelo, ajeita a roupa. Isso acontece. E pensa na seguinte forma. Inclina o meu tambor, pensando aqui, ó. Onde eu vou tocar, eu tenho que deixar o meu tambor virado, certo? Não vou tocar a alfaia dessa forma. Ah, mas eu já vi algumas pessoas tocando assim. Às vezes estão tocando só por demonstração. Mas tocar um instrumento dessa forma, como é que você vai fazer para andar na hora do cortejo? Ó, vai ficar batendo na sua perna e pode até machucar. Então, a maneira mais adequada para a nossa anatomia, que a gente tenta ver, e por isso que a gente fala que seria também uma técnica, é ajeitar esse alinhamento para a diagonal. Porque você pode colocar aqui na lateral da sua coxa e com isso te permite tocar e caminhar. E observem, quando eu coloco aqui ao lado, ela balança. Isso é comum acontecer, mas faz parte da técnica de tocar esse instrumento o quê? Tocar e buscar um equilíbrio. E esse equilíbrio, ele fica totalmente aqui a cargo dessa lateral da minha coxa. E digamos que isso seria os segredos dessa técnica, né? Então, é tocar nessa lateral aqui e ir se acostumando, porque com isso eu tenho todo um movimento que eu preciso. Se eu coloco a alfaia aqui, eu vou ficar balançando e batendo, e tecnicamente na minha mão também isso não vai ser viável. Ok? Então, ajeitou o talabarte ou a correia e pensa nessa posição do instrumento inclinado. Vamos às baquetas. As baquetas de alfaia, gente, eu sou destra, tá? Então, as informações que eu vou estar dando como referência é de uma pessoa destra. Mas para quem for canhota ou canhoto, fiquem à vontade e façam essa troca. Como eu sou destra, a minha mão dominante, certo? Eu vou tocar com uma baqueta maior, que tenha uma cabeça maior, que seja mais pesada. Essa baqueta aqui, só para título de esclarecimento, não é a baqueta mesmo que a gente toca na alfaia, mas estou fazendo com essa porque me confere um som melhor para a captação aqui do equipamento e assim facilitar também a compreensão auditiva de vocês, ok? Mas temos baquetas específicas sim para alfaia, mas eu dei preferência a utilizar essa por uma questão de acústica. Mas, mesmo fazendo essa adaptação, é para vocês perceberem o quê? Que aqui eu tenho uma maior e que uma outra eu vou tocar com uma outra menor. Então, a maior
eu chamo de martelo. Por que martelo? Martelo porque vem justamente dessa cultura da oralidade, da tradição e permanece até hoje. Então, martelo é aquela que vai ter que vem da mão dominante e que vai ter o som do baque, né? O baque da batida, da marcação. E nós seguramos essa batida, né, essa baqueta que faz a batida especial, da seguinte forma. Separamos aqui uma parte, tá? A gente pode até, inclusive, pensar na baqueta dividindo em 3 formas. Dividir na primeira, dividir aqui na segunda e dividir aqui na terceira. Qual é o meu local de posicionamento? É aqui, na primeira. Quando eu chego aqui na primeira, eu venho e fecho. Quando eu fecho, eu encaixo o meu polegar aqui, paralelo com a baqueta, e mantenho os meus dedinhos aqui enrolados. Uma dica, tá, gente? Pensem na baqueta como se fosse um passarinho. Se você apertar muito, você vai esmagar o passarinho. E se você também deixar voar muito, o passarinho voa e, nesse caso, fazendo uma metáfora com a baqueta cai. Então, questões como tais da pegada, né? Como seria a pegada? Pensem nisso. É uma certa força, mas que não machuca, que não aperta, mas que também não deixa tão solto ao ponto da baqueta cair, de não ter firmeza. Tá bom? Então, isso seria a técnica nesse sentido de segurar essa baqueta. E a circularidade que eu falei em determinados momentos aqui da aula é porque eu preciso desse espaço aqui, ó, observem, o trajeto. Ó a minha mão como ela fica livre. Observem esses trajetos de circularidade. Isso seria, então, os ofícios da mão direita, tá bom? Pensando agora na mão contrária, na mão esquerda, que é uma mão muito responsável também pelos contratempos, justamente pelos floreios, né, pelas respostas que nós vamos ter ritmicamente falando. Na mão esquerda, gente, tem um fato interessante de como a gente segura. Temos aqui a nossa mão esquerda, e eu vou descansar a baqueta aqui, ó, entre meu polegar e o meu dedo indicador. E um aqui, então eu descanso a baqueta aqui e abraço. É isso. E do jeito que eu estou aqui, eu trago para cá, com a ponta da minha baqueta voltada para baixo, para eu poder ter a posição e controle e altura desse modelo, ó. Cuidado com o quê? Cuidado com isso aqui, ó. Cuidado com isso aqui. Cuidado em ficar. A gente toca e volta. Mostrando aqui as duas mãos, a diferença. A mão direita, em que ela vai tocar aqui, e a mão esquerda, que ela vem por cima e volta. Eu vou fazer direita e esquerda para vocês perceberem a gestualização junto com a técnica nesse uso de baquetas para alfaia.
Isso, então, é a nossa técnica de baquetas, tá? Para ser vinculada com esse toque da alfaia. Por isso é tão importante essa inclinação do tambor, que é diferente se a gente fosse tocar uma caixa clara, né? Que a técnica já seria outra. A técnica já seria mais essa, né? Para esse tipo de pegada. É diferente. Na alfaia, nós temos essa particularidade, então. Mão dominadora, dominante, e a mão esquerda descansando aqui. Vou fazer agora aqui um exercício, tá bom? Em andamento lento, só para vocês entenderem a circularidade da gestualização com o uso de baquetas para alfaia. Eu vou fazer, então, ó, direita, esquerda, certo? Vou fazer algumas repetições. 3Z. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. E observem como é que eu paro, ó. Olhem como é que eu deixo a mão esquerda, tá? Acompanhe esse posicionamento assim da mão, para não acontecer de ficar um outro tipo de movimento, ficar uma técnica assim, ou deixar a mão completamente relaxada, tá certo? Então, tentem de uma forma em que vocês possam pensar nesse movimento aqui, ó, que é super importante. Fazendo aqui alguns rudimentos simples, direita, esquerda, né? Batidas simples. 3E. Agora vamos fazer direita, esquerda. Super comum perceber que na mão contrária você possa encontrar alguns desafios. Normal. Até porque você também está mexendo com um outro tipo de movimento que não é muito comum ser feito na execução desse instrumento. Vamos seguir. Direita. E agora, a gente vai fazer uma sequência, uma repetição de 4 para a mão direita, 4 para a mão esquerda, com o intuito que vocês se familiarizem cada vez mais com esse tipo de pegada, de postura da mão oposta. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É isso. Bem-vindos, então, ao mundo das alfaias, dos alfaiates. Né? Isso, então, é o que a gente pode ter de apresentação técnica em relação a esse suporte de segurar as baquetas, a essas facilidades de poder mexer, certo? É um instrumento que tem uma afinação um pouco mais delicada, porque tem um trabalho com cordas, né? Essas cordinhas vão sendo puxando, e você pode também equilibrar a sonoridade, se quer ela um pouco mais grave, se quer mais aguda, e com isso você também pode trabalhar numa perspectiva para arranjos, né? Arranjos rítmicos, arranjos musicais, alterando a sonoridade desses instrumentos, tá bom? É um instrumento rústico, tá, gente? Bem antigo, muito utilizado ainda no período da Idade Média, até na Europa, né? Se utilizavam muito nas bandas marciais, né? Nas marchas marciais, mas quando chega também aqui ao Brasil, passa a assim, ser inserida dentro da sua cultura folclórica, como nós temos também nas congadas,
né, mineiras, no próprio maracatu, na utilização em vários repertórios da nossa cultura popular brasileira, tá? Então, isso seriam essas questões técnicas em relação à alfaia. Para eu ir finalizando com vocês nessa primeira parte e depois seguir para os sotaques, a rítmica dos outros grupos de maracatu, queria fazer aqui mais um exercício com vocês, que é um exercício, são as 4 semicolcheias, alternando, mas eu vou colocar algumas acentuações, para que com isso vocês consigam ter também um controle de como é que é fazer essa dinâmica desse gestual com uma alfaia, no caso com um material de couro. Bom? Dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, para esse nosso primeiro encontro, né, nossa primeira aula, eu fiz com vocês aqui uma panorâmica sobre o que é o maracatu cearense, de onde se fala as suas histórias, os seus personagens, o que é esse folguedo nosso da cultura popular, quais são as sonoridades rítmicas imprescindíveis que existem no batuque do maracatu cearense, principalmente o instrumento ferro. E como também objetivo para o nosso curso, para que vocês possam entender essa diversidade rítmica através das células, que eu estou chamando de células DNA, para cada grupo, nós vamos estar trabalhando com as práticas com ênfase técnica nesse instrumento versátil e muito querido do nosso Brasil, que são as alfaias. Até a próxima!